Bom, de volta com o ex-governador de São Paulo, João Dória, para falar da conferência do Grupo LIDE agora em Nova York. Governador, a gente falava sobre as principais preocupações, o que deve ser discutido nesse encontro com empresários e também pelos políticos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve falar do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Tiago, obrigado, Adriana, obrigado a você, Beraldo, Diogo, estou vendo todos aqui na tela, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Eu respondi a você que a preocupação do setor produtivo brasileiro e também dos investidores internacionais está centrado na estabilidade jurídica e estabilidade institucional. Estabilidade institucional é aquilo que a política deve determinar evitando confrontos e circunstâncias que coloquem dúvidas sobre a capacidade e a estabilidade do governo Lula. E a estabilidade jurídica é as regras sendo obedecidas, não sendo modificadas, não sendo violentadas. Essas são as duas principais preocupações do setor produtivo. Por óbvio, há que se mencionar também a taxa de juros. Mas a taxa de juros não é uma questão política, é uma questão técnica. Vocês aqui na Jovem Pan já debateram, hoje mesmo no Jornal da Manhã já houve esse debate. É preciso que haja um bom entendimento técnico por parte do Copom, do Banco Central, e menos confrontação. A confrontação não é a solução para a taxa de juros, e sim o arcabouço fiscal e os compromissos, em especial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o limite no teto de gastos do governo. Na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Governador, bom dia. Governador, no ano passado, o evento em Nova York foi muito quente, não só pelas discussões, os debates, de assuntos importantes que ocorreram no evento em si, mas também fora do evento. A gente viu as manifestações, bolsonaristas que xingaram ministros do STF, jornalistas agredidos e assim por diante. Esse ano, haverá uma preocupação redobrada com a questão da segurança ou por uma diferença, uma mudança no clima político, o senhor considera que isso não será necessário? Diogo, mais uma vez, bom dia. As duas medidas são válidas. Primeiro, um cuidado redobrado, aliás, triplicado com a segurança em torno da área onde o evento estará acontecendo, com a Polícia Metropolitana de Nova York e o apoio também da Polícia Federal, do FBI norte-americano, isso tudo viabilizado através da Embaixada do Brasil em Washington e do Consulado do Brasil em Nova York, e também a equipe de segurança contratada pelo LIDE. O clima, a atmosfera é diferente em maio de 2023, daquele clima que visualizamos em novembro de 2022, logo após a eleição. Eu não vejo uma atmosfera para manifestações naquele nível, principalmente naquela agressividade. Aliás, não vejo sequer atmosfera para qualquer tipo de manifestação, embora elas sejam legítimas e possam existir. O que é condenável sempre é a agressividade, xingamentos, intimidações. Então, isso não deverá ocorrer agora em Nova York. Vou dar um exemplo concreto. 2 semanas atrás, nós tivemos em Londres, no Brasil Conference, promovido pelo LIDE, na Embaixada, tivemos o evento na Embaixada do Brasil em Londres e depois no Hotel Savoy. Não haviam manifestantes, não houve nenhuma manifestação, nada que pudesse gerar qualquer constrangimento. Nós vamos lembrar que Londres, como uma grande capital europeia, foi objeto de manifestações durante o período da campanha eleitoral e também logo após o resultado das eleições presidenciais. Portanto, acho que o espelho de Londres vai acontecer também em Nova York. Teremos um evento pacífico e voltado para o conteúdo. E o conteúdo, Diogo, este sim será quente, porque com a presença do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, dado os aspectos que foram bem observados aqui logo no início desta entrevista pelo Tiago, e considerando principalmente a PL, o projeto de lei das fake news, será quente, sim, num debate construtivo e democrático com os parlamentares. Nós temos 11 deputados federais que estarão conosco, de todos os partidos, PT, PP, o PSDB, o MDB, União Brasil, o PL, estarão ali debatendo. Temos senadores também que estarão lá e 8 governadores de estado de diferentes partidos também estarão presentes. E mais o setor produtivo, expoentes do setor produtivo estarão palestrando e, obviamente, participando e atuando no debate. João Dória conosco aqui nesta manhã. Sua pergunta agora, Cristiano Beraldo. Governador, bom dia, prazer em revê-lo.
esse evento do LIDE, como todos os eventos já tem organizado, leva o empresariado brasileiro, pessoas extremamente relevantes no ambiente político, do judiciário, e essas pessoas têm oportunidade de encontrar potenciais investidores ou já investidores aqui no Brasil. Acho que esse é o grande benefício de um evento tão bem organizado como esse que o senhor tem feito aí mundo afora. O ponto é, quando essas pessoas vêm investir aqui, a gente sempre esbarra na questão da atração do talento, né? O talento tem que vir, o talento tem que ficar aqui, e nesse aspecto a gente tem na cidade de São Paulo uma cidade que hoje, talvez já há algum tempo, ela acaba sendo até hostil para quem chega, tendo em vista questões que afetam o paulistano no seu dia a dia, de trânsito, de falta de organização, planejamento. A gente anda ali aqueles edifícios da Berrini, que tem uma série de empresas multinacionais. Nós vimos ali dezenas de fios e cabos pendurados no poste. Quer dizer, um cenário que não parece de um país tão moderno, interessante para atrair investimentos como a gente gostaria. O senhor que foi prefeito da capital e a gente aí diante de uma eleição no ano que vem, o senhor vê que São Paulo tem um projeto consistente de desenvolvimento para que a cidade se coloque como uma cidade moderna, ou a gente vai continuar vendo São Paulo resolver seus problemas aqui e ali na base do puxadinho imediato e não com olhar no longo prazo? Peralta, primeiro mais uma vez, bom dia. Interessante o seu ponto. São Paulo é a capital econômica da América Latina, a cidade mais importante da América Latina, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de riqueza, IDH. Portanto, ela tem uma importância expressiva, não só no cenário econômico, como social. É uma cidade com quase 14 milhões de habitantes. Só é menor do que a cidade do México, do ponto de vista de densidade populacional, e é a 7ª capital do mundo. Aliás, eu quero mencionar aqui que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, assim como o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estarão também nesse LIDE Brasil Investment Forum, agora no próximo dia 9, em Nova York, falando exatamente como você colocou, com investidores norte-americanos, investidores internacionais, mesmo aqueles que não estão nos Estados Unidos, e investidores brasileiros. São Paulo é uma cidade potente para receber investimentos internacionais. Eu queria até lembrar que na nossa gestão como prefeito, São Paulo foi a primeira cidade do país a fazer um programa de desestatização, ou seja, de concessões e PPPs, parcerias público-privadas. Nenhuma cidade brasileira havia feito isso até então, apenas estados, mas prefeituras não. E deu certo, e funcionou. A concessão do Parque do Ibirapuera, a concessão dos demais parques públicos da cidade, a concessão do AMB, do Pavilhão e do Palácio das Convenções do AMB, do Estádio do Pacaembu, apenas para citar algumas delas, foram feitas junto ao setor privado. A confiança e a perspectiva de que não só São Paulo, mas também a cidade do Rio de Janeiro possam receber novos investimentos, sobretudo se oferecerem condições para isso, através de parcerias público-privadas e concessões. E quero só lembrar que na Vila Olímpia, especificamente, que você citou, houve um programa para a retirada dos postes de energia e dos fios. Hoje, uma parte considerável da Vila Olímpia aqui, você não vê mais nem postes, nem fios nas calçadas. Esse é um investimento alto. Eu, como prefeito, sei disso. Investimento altíssimo. Só nessa área da Vila Olímpia foram quase 200 milhões de reais o investimento para o enterramento dos fios e, obviamente, a eliminação dos postes. Há muito o que fazer, sem dúvida nenhuma, não só na capital de São Paulo, como em outras cidades brasileiras. Mas a posição de São Paulo eu posso assegurar, uma posição destacada no interesse de investidores internacionais. Governador Dória, o senhor citou há pouco por cima, o presidente do Banco Central participou do último evento do LIDE e o Banco Central acaba de optar pela manutenção, mais uma vez, da taxa Selic. Esse é um grande questionamento do presidente Lula, que liga esse valor ao desemprego no país. Ele critica o número da taxa, o presidente do Banco Central, a autonomia do BC. Na opinião do senhor, há posicionamento político por parte de Campos Neto, ou por que ele não baixa o valor, ainda não é hora? Qual a opinião do setor do empresariado, Dória?
Adriana, não há essa posição política nem ideológica, não vejo isso. Aliás, a demonstração que ele deu em Londres 2 semanas atrás, na conferência do LEAD para investidores britânicos e europeus, foi muito bem posicionada, muito bem colocada tecnicamente. Ademais, o presidente do Banco Central, que é protegido pela autonomia do banco, ele não é dono do Banco Central. Portanto, as decisões não são pessoais, as decisões são coletivas. Há o chamado Copom. São vários diretores que analisam aspectos técnicos para a tomada das suas decisões. Eu não vejo nenhum viés de ordem política ou ideológica no presidente do Banco Central. Vejo posições assertivas, cuidadosas, zelosas, tecnicamente uma pessoa muito aberta ao diálogo. Tanto é que, fruto deste evento de Londres, Adriana, na semana passada, aliás, no início dessa semana, aconteceu um encontro no Senado Federal promovido pelo senador Rodrigo Pacheco, que também esteve conosco em Londres neste mesmo evento do LEAD, e ali tanto o presidente do Banco Central quanto o presidente do Congresso e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estabeleceram as condições para este encontro democrático e o debate que ocorreu, aliás, foi público, com o presidente do Banco Central. Eu entendo que diálogo, entendimento e, obviamente, o cumprimento das metas que foram elencadas também sensatamente, preciso fazer esse registro aqui, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que eu entendo que não é adequado é o confronto. E a cada dia uma figura política tentar intimidar ou fazer críticas ao presidente do Banco Central, como se ele fosse dono do banco, e não é, e como se a decisão fosse pessoal, o que também não é. Temos tempo para mais uma pergunta de cada um dos comentaristas. Diogo Schelp. Governador, o senhor tem visto nesses encontros internacionais um interesse forte de investidores estrangeiros no Brasil? Recentemente, o presidente Lula, em Portugal e na Espanha, fez críticas ao contexto econômico brasileiro, dizendo, inclusive, que a taxa de juros inviabilizava esses investimentos. Bem, primeiro, não é fato. Eu não quero aqui contestar o presidente Lula, mas a questão da taxa de juros, ela não impede investimentos. Pode diminuir a competitividade, mas ela não impede, ela não cessa investimentos. O Brasil, já num passado recente, inclusive em gestões do próprio presidente Lula, tinha taxas de juros elevadas e, mesmo assim, os investimentos fluíam para o Brasil. O que é fundamental, volto a repetir, Diogo, é estabilidade institucional e estabilidade jurídica. É isso que os investidores esperam e desejam. Todo investimento externo, Diogo, é um investimento de longo prazo, não é investimento de curto prazo, ele não é especulativo. Ele é feito considerando um prazo de 10, 20, 30, 40, até 50 anos. Então, é normal e é compreensível que hajam variações econômicas de inflação, taxa de juros e outros aspectos no país ou na região onde esses investimentos sejam destinados. O que, repito, o investidor não quer é insegurança jurídica e insegurança institucional. E aí, se me permite, para concluir a resposta, eu falo de insegurança institucional, falo em pacificação. O presidente Lula precisa dar sinais claros de pacificação. Nós não podemos seguir nessa linha divisionista do país entre nós e eles, nós contra eles contra nós. Isto não é saudável para o país e não é saudável para essa chamada estabilidade institucional. Gestos e atitudes pacificadoras de quem ganhou a eleição, venceu a eleição democraticamente, diga-se, serão bem entendidos e bem interpretados por investidores internacionais. Neste momento, faltam atitudes, gestos e atitudes nesse sentido, a meu ver. Última pergunta para João Dória. Beraldo. Governador, a gente teve aqui no Brasil a discussão do PL 2630, que chamado de fake news, mas que tinham ali vários elementos de censura a conteúdos publicados em redes sociais, não apenas aqueles perigosos, mas, enfim, abrir ali um vasto espaço para que questões políticas e outros temas do cotidiano da sociedade brasileira fossem censurados pelo governo. O senhor acredita que tem impacto na visão do investidor externo esse tipo de atitude do governo, de tentativa de aprovação de uma lei como essa, uma tentativa que ainda não foi enterrada, está ali para ser votada aparentemente daqui a 15 dias. Qual é o impacto que isso tem na visão de um investidor quando vê o Brasil aí com o risco de tomar essas medidas de cunho bastante autoritário?
Beraldo, não houve uma decisão ainda, então não é possível avaliar o impacto sobre algo que está sendo discutido, está sendo avaliado, está sendo debatido no âmbito do Congresso Nacional. Terminada a votação e estabelecido qual o efeito dela, aí sim pode-se analisar se há ou não algum impacto do ponto de vista dos mercados internacionais e também no mercado nacional, na Bolsa de Valores do Brasil, que está centrada aqui em São Paulo, na B3, e nos mercados investidores internacionais, notadamente o mercado americano, da União Europeia, no Japão e na China, que são os centros de maior investimento aqui no Brasil, não necessariamente nesta ordem, mas lembre que eu mencionei logo no início da entrevista estabilidade institucional. O Brasil precisa dessa instabilidade para ser atrativo nos investimentos internacionais. E lembro também, Beraldo, que o Brasil disputa esses investimentos com vários outros países, sejam latino-americanos, sejam na União Europeia, na África, na Oceania. O mundo está com disposição de investir. Há dinheiro disponível nos mercados, mas é sempre análise de competitividade. O Brasil pode ser um grande destino? Pode, mas precisa melhorar e muito o seu desempenho do ponto de vista de mensagem aos investidores. Menos política, mais técnica, menos confrontos, mais pacificação e buscando também as regras fiscais que são importantes. Essas sim influenciam as decisões de investidores. Então, eu estou, de certa maneira, moderadamente otimista com o futuro do Brasil. Eu tenho viajado bastante nesses eventos que o LEAD tem promovido no exterior e sinto, por parte, Tiago, dos investidores, um interesse real no Brasil. E é por isso que nós vamos continuar a fazer eventos dessa natureza. Depois de Nova York, vamos ao Washington, onde temos um evento no dia 1º de setembro, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial e o IFC, que é o braço do Banco Mundial para análise, consultoria e financiamento de governos municipais e estaduais, no caso do Brasil, exatamente para mostrar as boas oportunidades que o país oferece na sua federação, ou seja, nos estados e nos municípios. O LEAD, no âmbito internacional, nós temos 17 unidades no exterior, continuará trabalhando pelo bem do Brasil. Conversamos com o ex-governador de São Paulo, João Dória, e a Jovem Pan, claro, vai acompanhar o evento na próxima terça-feira. Bom trabalho, governador. Obrigado. Muito obrigado a você, Adriana, Diogo, e a você também, Beraldo, e a todos os nossos ouvintes e internautas. A Jovem Pan estará presente em Nova York, certamente, através do Marcelo Matos, fazendo a apresentação dos debates e também das polêmicas que potencialmente poderão ocorrer. Mas sempre, repito, pelo bem do Brasil. Obrigado, um bom dia a todos. Nós que agradecemos, bom dia também.